Que alegria estar com você mais uma vez aqui no canal Classe de Professores para o estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Estamos começando um novo trimestre, um novo tema. Nós vamos estudar nesse trimestre as 3 mensagens do Apocalipse. O que é isto? É um estudo detalhado das mensagens de Apocalipse 14, de 6 em diante, onde aparecem 3 anjos voando pelo meio do céu, proclamando um evangelho eterno e dizendo que chegou a hora do juízo. Ao mesmo tempo, esses anjos também falam da queda da Babilônia. Nós vamos descobrir o que significa Babilônia nesse sentido de Apocalipse, né? Enfim, será um estudo fascinante, porque é um estudo que tem a ver com o livro do Apocalipse e vai mexer naturalmente com toda a Bíblia. Tanto é que na lição número 1, o autor desse trimestre, o autor principal, o colaborador principal desse trimestre, colocou um título bastante interessante: Jesus vence e Satanás perde. E eu me lembro aqui, a propósito de uma pequena história de um jardineiro que estava conversando com um teólogo. E o teólogo lhe falando sobre as dificuldades de interpretação do livro do Apocalipse, que é um livro simbólico da Bíblia e por vezes difícil de entender. E o jardineiro, na sua simplicidade, ele quase iletrado, disse o seguinte: olha, eu não acho difícil o Apocalipse. E o homem então lhe perguntou: por que você não acha tão difícil assim? Ele diz assim: porque o Apocalipse retrata uma guerra entre Cristo e Satanás. No final da história, Cristo vence e Satanás perde. Isto dá exatamente o título da lição desta semana, né? E o autor da lição começa com o capítulo 12 de Apocalipse. Ele faz uma espécie de introdução de base para o que será discutido depois no capítulo 14, quando ele vai falar das 3 mensagens angélicas, ou as 3 mensagens de Apocalipse para o tempo do fim. Então, para a gente começar a nossa discussão, nós temos que estudar um pouquinho alguns personagens que aparecem em Apocalipse capítulo 12, que retrata uma guerra entre Cristo e Satanás. O Apocalipse 12 começa falando de uma mulher. Interessante, de uma mulher. Na Bíblia, mulher representa a igreja. E o texto de Apocalipse diz que essa é uma mulher especial. Ela é vestida do sol, representando aí a glória de Deus. Jesus Cristo é o sol da justiça. Com a lua reflete a luz do sol. A igreja existe para refletir a luz de Jesus para o mundo. E sobre os seus pés, aliás, voltando ao assunto, né? A lua está sobre os seus pés, né? E isso significa que essa é uma igreja verdadeira. E alguns chegam a dizer que esta mulher aí de Apocalipse 12 representaria a Virgem Maria. É uma explicação que alguns dão. No entanto, é difícil colocar a Virgem Maria nesse contexto. Por quê? Diga-se de passagem, uma santa mulher, né? Uma pessoa honrada por Deus. Mas neste caso de Apocalipse 12, ela não se encaixa. Por quê? Porque essa mulher de Apocalipse 12, ela tem algumas características muito especiais e coletivas. Por exemplo, o Apocalipse 12 diz que esta mulher, num determinado momento, foi perseguida pelo dragão, que é Satanás, durante 1260 anos. Ou seja, um período longo. Maria não teve esse tipo de perseguição. Portanto, a mulher aqui é algo coletivo. E nós entendemos como sendo a igreja tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Mas há um outro personagem aqui nesse contexto, que é o grande dragão vermelho, né? Quem é o dragão? A gente sabe quem é o dragão. O Apocalipse mesmo diz que o dragão é o diabo, é Satanás, né? A antiga serpente. Apocalipse 12 fala disso. Então o dragão vermelho é símbolo de perseguição e de derramamento de sangue inocente, porque o dragão, que é Satanás, sempre perseguiu a igreja, né? Então a gente precisa entender isso. Diz que ele tem 7 cabeças, representando poderes políticos, né? Porque o diabo nunca trabalha sozinho, ele sempre trabalha num conluio entre política, religião, para então perseguir aqueles que não aceitam seus dogmas, né? Diz que tinha 10 chifres,
Isso aqui é alguma coisa que nos relembra a própria divisão do Império Romano, que se dividiu em 10 partes, né, a partir de 476 depois de Cristo, né? Mas há um personagem aqui, além da mulher, além do dragão, o personagem principal é um filho. Esse é o filho varão. E esse filho varão vai reger, diz o texto de Apocalipse, com cetro de ferro. Ou seja, esse é o governo indestrutível de Jesus Cristo. O filho varão da mulher, aqui no caso, é o próprio Cristo, né? Agora, é interessante que essa narrativa, ela fala da mulher, ela fala do dragão, ela fala do filho. Então a narrativa mostra de que há uma guerra que começa no céu e ela se transfere para a terra. O Apocalipse 12, 7 fala exatamente disso. Fala de Miguel, que nós entendemos como sendo o próprio Jesus, e o dragão. E os seus anjos pelejam, isso é, no céu. E finalmente o dragão é expulso do céu. Jesus vence o dragão e ele vem para a terra. Então nós temos agora o segundo bloco da nossa lição. A guerra começa no céu, e nós sabemos que isso é um mistério. Como é que surgiu o mal, como é que surgiu o pecado, como é que surgiu a guerra no coração de Lúcifer, que era um anjo de luz, e que se torna o diabo, o Satanás, o dragão. E como é que isso aconteceu? São mistérios, não é? O chamado mistério da iniquidade. A verdade é que isso aconteceu e os resultados nefastos desse acontecimento estão presentes na nossa vida. Nós sofremos isto hoje e agora. Agora, o Apocalipse 12 fala que, embora Jesus tenha vencido no céu, esta guerra se transferiu para a terra. Não é? A guerra trocou de lugar. A guerra veio para a terra e o que começa então? Começa uma perseguição. O texto de Apocalipse 12 fala de o dragão perseguiu a mulher. E como eu já falei, o Apocalipse 12, 6 diz que perseguiu por 1260 dias, que em profecia, nós vamos estar habituados a isso durante esse trimestre várias vezes, se entende que em profecia, dias em livros notadamente simbólicos, como é Daniel e Apocalipse, dia representa um ano. Então, esses 1260 anos têm sido interpretados como sendo o período que vai do ano 538 depois de Cristo até o ano 1798 da nossa era. Então, o que temos aqui? Nós temos uma perseguição, que depois vamos voltar a essa profecia, do dragão. Aí esse foi o tempo de Inquisição, esse foi o tempo em que muitos cristãos morreram por causa da sua fé, foi um tempo de intolerância, foi um tempo que a Bíblia esteve, na maior parte das vezes, escondida, então as pessoas não tinham acesso livre à palavra de Deus para descobrirem a verdade. Enfim, é uma história longa que nós vamos voltar a esse assunto depois, então eu não vou me deter muito tempo aqui, nesse período de 1260 anos de perseguição da igreja de Deus, da mulher vestida de sol, como diz o Apocalipse 12, 1 e 2. Agora, o impressionante de tudo isso é que a gente precisa ressaltar é que, embora a igreja sofreu severa perseguição, Deus sempre abençoou e proveu e cuidou da sua igreja. O Apocalipse 12, 6 diz que Deus preparou um lugar para a igreja no deserto, ou seja, Deus protegeu a igreja, deu uma trégua nessa batalha para que a igreja sobrevivesse, né? O Apocalipse 12, 14 usa também uma outra expressão que diz que Deus sustentou, ela foi sustentada no deserto. Ou seja, no meio da aflição, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, Deus esteve com a sua igreja. Isso é fantástico a gente entender, né? Porque a gente, muitas vezes, quando fala do tempo do fim, entende que a perseguição voltará, a intolerância religiosa voltará, e alguns ficam com medo disso tudo. Mas o que Deus fez no passado, nesses 1260 anos, é o mesmo Deus que vai fazer por nós nessa nova era, né? Então, esta é a igreja de Deus. E o Apocalipse 12, no verso 17, conclui dizendo que essa igreja guarda os mandamentos de Deus e se mantém fiel ao testemunho de Jesus. São duas características
fantásticas que temos aqui, né? Os mandamentos de Deus, todo mundo sabe o que é, é a lei de Deus, é toda a vontade de Deus que está sistematizada, simplificada, inclusive nos 10 mandamentos, mas é claro, envolve toda a instrução divina, né? E o testemunho de Jesus, o Apocalipse 12, 17 fala dele, e o Apocalipse 19, 10 responde, dizendo que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Então, esta igreja tem o dom de profecia para anunciar a vontade de Deus para o mundo. E é justamente isso que vai desembocar no tema desse trimestre, que é a pregação do Evangelho. Os 3 anjos são uma representação do povo de Deus no tempo do fim, pregando o Evangelho, profetizando as nações. Mostrando a verdade, dizendo que chegou o tempo do juízo e que as pessoas precisam se preparar para a segunda vinda de Cristo, né? E a grande questão que o Apocalipse fala, especialmente os capítulos 12 e 14, é que nós temos que adorar a Deus. A quem adoramos? Essa é uma pergunta crucial. A Cristo ou Satanás? A besta ou o cordeiro, né? A quem devemos lealdade? Esse é um tema, é uma pergunta que vai ser recorrente nesse trimestre. A mensagem dos 3 anjos é um confronto, uma confrontação para as pessoas dizerem de que lado elas estão, qual é a decisão delas, né? Agora, terminando a lição dessa semana, a conclusão é bastante interessante, né? Jesus venceu e Jesus vencerá no final. Mas a pergunta é, por que nós vamos vencer? Ou como vamos vencer, né? É interessante que seria bom você olhar para Apocalipse 12, verso 11, que fala da vitória de Cristo, né? Por que nós vencemos? Não porque nós somos melhores, não porque nós guardamos os mandamentos, nada disso. Nós vencemos porque Cristo venceu. A vitória de Cristo é a nossa. E se o aceitamos, e se vivemos para Ele, nós também somos vencedores. Eu lembro da frase do apóstolo Paulo, né? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Deus abençoe você e que juntos trilhemos o caminho de Deus até o dia em que receberemos o galardão finalmente na segunda vinda de Cristo. Um abraço para você. Semana que vem, se Deus permitir, a gente está de volta aqui nesse canal. Anuncie aos seus amigos e muito obrigado pela recepção.